Olá! Na aula de hoje, nós estudaremos treliças espaciais. Na aula de hoje, portanto, nós vamos determinar as forças nos elementos de uma treliça espacial. Uma treliça espacial é o equivalente tridimensional da treliça plana. Numa treliça plana, todos os triângulos que formam a treliça estão no mesmo plano. Já na treliça espacial, os triângulos estão em planos diferentes. Numa treliça espacial, os triângulos que formam a unidade básica não desmontável formam um tetraedro. E nós dizemos que uma treliça espacial é uma treliça simples quando ela é construída adicionando-se 3 novas barras a 3 nós fixos da estrutura original e conectando essas barras em um novo nó. Como para treliças planas, todos os elementos de uma treliça espacial podem ser considerados como elementos de duas forças, assumindo as mesmas hipóteses adotadas anteriormente para treliças planas. Os métodos vistos para determinar reações e forças internas em treliças planas pode ser estendido ao caso tridimensional sem maiores dificuldades. A ideia é que, se a treliça está em equilíbrio, então cada parte da treliça também está em equilíbrio. O equilíbrio de cada nó é expresso pela equação de equilíbrio de forças. Normalmente, começamos a análise em um nó onde atuam pelo menos uma força conhecida e não mais do que 3 forças incógnitas, e passando a nós adjacentes, nos quais não mais do que 3 forças incógnitas podem ser determinadas. Esse procedimento, pelo método dos nós, é idêntico ao caso planar, exceto pelo fato de o número de equações incógnitas ser maior em treliças espaciais. O procedimento do método das seções também é essencialmente idêntico ao de treliças planas. Ao dividir uma treliça em duas partes, passando um plano e traçando o diagrama de corpo livre da seção, as duas equações vetoriais de equilíbrio de forças e equilíbrio de momentos devem ser satisfeitas para qualquer seção da treliça. Em geral, o método das seções não é muito utilizado em treliças espaciais, porque é difícil encontrar uma seção que corte a treliça em não mais do que 6 elementos. Em ambos os métodos, no entanto, a notação vetorial é bastante vantajosa para expressar os termos nas equações de forças e momentos. Para ilustrar como resolver problemas de treliças espaciais, vamos resolver esse exercício, que pede para determinar as forças em cada elemento da treliça. Aqui nós temos uma treliça simples, espacial, suportada em E por uma junta esférica e por barras de conexão em A, D e C. Para determinar as forças em cada elemento da treliça, nós começamos com seu diagrama de corpo livre. Em A, D e C, as forças de reação são na direção das barras de conexão, e em E, a junta esférica vai prover 3 reações, EX, EY e EZ. Veja que eu tenho 6 equações e 6 incógnitas e posso determinar, portanto, as 6 reações que mantêm a treliça como um todo em equilíbrio. Como as reações em E concorrem nesse ponto, um somatório de momentos em relação a E me fornece 3 equações a 3 incógnitas, A, D e C. Resolvendo as equações de equilíbrio de momentos em torno de E, eu determino as reações em A, C e D. Determinadas essas 3 reações, um equilíbrio de forças me fornece EX, EY e EZ. Determinadas todas as reações no sistema, eu posso agora determinar as forças internas em cada um dos elementos da minha treliça. A ideia é escolher um nó que contenha não mais do que 3 incógnitas. Então, nós vamos começar aqui pelo nó B. No nó B, eu tenho a força de 800 newtons aplicadas e as forças nos 3 membros que atuam nas direções dos membros da treliça. AB em Y, BC em X e BE é essa força que vai de B até E. Essa força de tração pode ser expressa como o módulo da força desconhecido TBE vezes o vetor que vai de B até E dividido pelo seu módulo. Então, essa força FBE eu posso escrever na forma vetorial dessa maneira.
As outras forças são simples de determinar: FAB, FBC e P. Um equilíbrio de forças nesse nó me fornece 3 equações a 3 incógnitas, que me permite determinar, do equilíbrio em Z, eu determino TBE, na sequência eu determino TBC e TAB. Determinadas essas 3 forças, eu posso passar para o nó A, porque agora TAB já é conhecido. Eu já determinei também a reação em A, então as incógnitas que me sobram são TAE, TAD e TAC. De novo, consigo escrever as expressões para os vetores força, e um equilíbrio de forças no nó A me fornece as incógnitas TAC, TAE e TAD. Veja que TAC é uma força de compressão, TAE é uma força de tração e TAD é um membro de força zero. O procedimento é bastante sistemático e consiste em percorrer cada um dos nós da estrutura. Para o nó C, de novo, diagrama de corpo livre do nó, com todas as forças atuando nesse nó, que são todas as forças ao longo de todos os membros da treliça. Essa força FAC é igual à força TAC em módulo, mas no sentido contrário. Então, FCA é o menos FAC, portanto, é exatamente essa expressão com os sinais trocados. Como eu já determinei o módulo de TAC, eu posso calcular as componentes desse vetor. Consigo fazer a mesma coisa para as forças nos outros elementos. Vou representar os outros vetores força dessa maneira. A reação em C eu conheço e a força aplicada a P também. Do equilíbrio de forças no nó C, eu tenho esse sistema de equações. Veja que a primeira equação eu não tenho nenhuma incógnita. Da terceira equação eu tiro TCE. Determinado TCE, eu posso determinar TCD. Essa equação que não tem nenhuma incógnita é importante para eu checar a consistência das minhas respostas, para checar se os cálculos que eu fiz anteriormente estão corretos. Se esse equilíbrio não fosse zero, isso seria um indicativo que algum desses cálculos estava errado. O passo a passo é bastante sistemático e bastante trabalhoso. Para o equilíbrio do nó D, esse equilíbrio é fácil de determinar. TAD e TD são zero, TCD e D têm que ser iguais. E determinados todas as forças do nó D para cima, as forças que aparecem no nó E não são mais incógnitas. Então, de um equilíbrio do nó D, eu tiro TAD e TD são elementos de força zero, e TCD é menos 600 newtons. E o equilíbrio do nó E eu vou usar só para checar se minhas respostas estão corretas. Vou escrever a expressão para cada uma das forças agindo no nó E e somar todas essas forças. Veja que em I, J e K, o somatório de forças dá zero. Então, as minhas respostas estão corretas. Portanto, aqui estão as respostas pedidas. Veja que nós temos elementos sob tração, compressão e elementos de força zero. Lembre-se que não é porque a força em um elemento é zero que esse elemento pode ser retirado da estrutura. Se esses elementos forem retirados da estrutura, essa treliça perde a sua estabilidade. Veja também que o método dos nós é bastante simples de ser aplicado. Embora para um problema tridimensional ele fique trabalhoso, porque é necessário escrever as expressões para os vetores força ao longo de cada um dos elementos da treliça. Na aula de hoje, nós estudamos treliças espaciais. Treliças espaciais são treliças cujos triângulos não estão situados todos no mesmo plano e formam um tetraedro, que é a unidade rígida básica da treliça espacial. Os métodos vistos para treliças planas podem ser estendidos para analisar treliças espaciais. Tanto o método dos nós como das seções pode ser usado para determinar as forças em cada um dos elementos de uma treliça espacial. Em geral, o método dos nós é preferido para analisar treliças espaciais, porque é difícil encontrar um eixo de momento que elimine todas, exceto uma das incógnitas, o que gera um sistema de equações que deve ser resolvido simultaneamente.
No método dos nós, a solução de um sistema de equações pode ser evitada escolhendo um nó no qual não hajam mais do que 3 forças incógnitas. Note que a escolha do primeiro nó não é única e que na análise do problema é útil esboçar a solução antes de iniciar quaisquer cálculos. No caso de treliça simples, sempre é possível fazer o diagrama de corpo livre dos nós, numa ordem tal que não mais do que 3 forças incógnitas atuem no nó, e determinar as forças incógnitas de forma sequencial. Resolvendo o problema de forma sistemática e com atenção, todos os problemas poderão ser resolvidos sem maiores dificuldades. E por hoje é isso. Muito obrigado.